Olá, escritores e escritoras! Da onde você me assiste hoje? Do interior do Paraná, da correria da capital pelo país? Bom, a literatura tem esse dom mágico de nos unir, não acha? Não pelo CEP, mas pela palavra. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Escritor Pod, programa literário que atravessa estados, estilos e estágios da escrita para chegar até você, autor em formação, em ação ou em plena reinvenção. Eu sou Lilian Cardoso, autora best-seller e apaixonada por fazer bons livros encontrarem seus bons leitores. Olha, o episódio de hoje já chega com caneta marcando página porque tá especial. Vamos falar sobre a tríade essencial de todo escritor: escrita com intenção, publicação com profissionalismo e divulgação com estratégia. Tudo com um passo a passo prático direto do cenário literário brasileiro. E claro, nossos quadros campeões também estão de volta, com humor, provocações e reflexões que cutucam de leve, ou nem tanto, o universo de quem escreve. Então, pega o seu caderno de anotações, sua vontade de crescer como escritor, porque o Escritor Pod já começou. Ah, se você quiser maratonar todos os episódios anteriores, é só buscar por Escritor Pod Lilian Cardoso no YouTube. Tem muito conteúdo incrível te esperando por lá. Você quer escrever, publicar ou divulgar o seu livro? Então você precisa conhecer a maior agência do Brasil que produz e divulga livros, Grupo LC Agência de Comunicação. Entre no nosso site ou fale com um dos nossos especialistas pelo telefone 11 2275 6787. De cursos de escritas, consultoria, mentoria, a divulgação da obra e também a publicação do seu livro na Amazon e em todas as plataformas de impressão sob demanda. Esperamos você e o seu projeto, porque a hora de divulgar o seu livro é agora. E vamos para aquele momento em que eu respondo sem filtro, porque alguém tem que dizer o que é real na jornada literária de um escritor. Sim, é hora do nosso Escritor Pode versus Escritor Não Pode. Perguntas sinceras que vocês mandam, dilemas cabeludos e respostas diretas. Vamos lá. Vamos à primeira pergunta. Lilia, escrevi um livro sobre um tema pesado. Ixi, mas tô com medo de expor demais. Será que é melhor deixar ele na gaveta? Olha, escritor que se respeita não pode fazer da gaveta um refúgio eterno, concorda? Guardar um livro por medo não é proteção, é prisão. E história boa nasceu para circular, não para se esconder. Mas escritor também não pode ignorar que todo texto forte carrega consequências. Escritor pode sim escrever temas difíceis, desde que com responsabilidade, clareza e segurança emocional. E se o conteúdo for muito íntimo ou sensível, vale pensar: isso precisa ser publicado agora ou pode amadurecer mais um pouco? Agora, esconder sua voz por receio do julgamento, aí não dá. Quem cala um livro importante perde uma chance de impactar o mundo. Outra coisa importante, você deve e pode passar o seu livro por uma leitura crítica ou uma leitura sensível. O nosso grupo LC Agência de Comunicação faz esse serviço, há vários profissionais do mercado que também fazem, ou seja, tá com receio do seu livro, dos temas que você coloca na sua obra, medo do julgamento, passe ele por uma leitura crítica, uma leitura sensível, que esse profissional vai te dar uma crítica sincera e de mercado sobre a sua obra. Próxima pergunta: se o meu livro não tem potencial comercial, ainda vale a pena publicar? Tipo, e se ninguém quiser ler, Lilian? Tá aí uma pergunta, né? O escritor não pode desistir só porque acha que ninguém vai ler. Isso é premonição negativa e spoiler, quase nunca se confirma. Mas também, escritor não pode ser ingênuo. Se você já sabe que seu tema é difícil, específico ou experimental, precisa pensar em como publicar e para quem divulgar. Agora, o escritor pode e deve escrever o que acredita, desde que saiba como posicionar esse conteúdo ao mundo, ao universo literário. Talvez você ache que seu livro nunca chegue às prateleiras de uma livraria, mas nunca, jamais subestime o impacto de uma história bem contada. Ele pode transformar a vida de alguém que precisava exatamente das suas palavras. Mais uma pergunta. Lilian, tô cansado de ver gente com o livro mal escrito, fazendo sucesso, essa é polêmica, hein? Só porque tem seguidor. E eu aqui com texto caprichado, quase ninguém lê. Não acha isso injusto? Acho. O barulho chama atenção e às vezes o algoritmo premia quem grita mais alto. Mas o escritor também pode aprender do seu jeito, no seu estilo,
a se destacar com verdade e presença e fazer a sua obra ecoar por aí. Mas tem uma coisa, o escritor não pode ficar preso na síndrome do ninguém me valoriza, porque infelizmente não basta ser bom, é preciso ser percebido como bom. Tradução: posicionamento não é vaidade, é ferramenta. Use o seu talento sim, mas combine com uma estratégia de presença nas redes sociais. O outro faz barulho, faz sucesso, o livro dele não é tão bom, e eu te pergunto, o que você tem feito, já que o seu livro é tão bom, que você não está ainda divulgando o seu livro com tanta intensidade? Porque hoje quem escreve bem se comunica com clareza e chega muito mais longe. Então aposte na sua obra, aposte também na divulgação do seu livro. É isso, minha gente. O escritor pode enfrentar a dúvida, escrever com medo e publicar sempre com uma estratégia. O que o escritor não pode é desistir de si mesmo antes de tentar. Se você tem uma pergunta cabeluda ou quer ver seu dilema aqui no programa, comenta lá no meu Instagram, @LilianCardoso, que eu trago aqui na próxima edição do programa. Hora da Escrita hoje vem mais completa, porque nesse programa eu vou trazer para você um passo a passo de como escrever, publicar e divulgar um livro no Brasil. Então, papel e caneta na mão, porque vem conteúdo por aí. Se tem um assunto que muita gente me pergunta, tanto os autores iniciantes quanto os mais experientes, Lilian, qual é o melhor caminho para lançar um livro no Brasil? E olha, não tem fórmula mágica, mas tem sim um processo inteligente e o mais importante, um processo que precisa ser consciente, estratégico e realista com o nosso mercado editorial. Mas vamos por partes. Anota aí. Primeiro passo, escrever com intenção. Escrever um livro não é só despejar ideias no papel. É escolher um tema com clareza, pensar no leitor ideal e estruturar a obra com começo, meio e fim que façam sentido. Clarice Lispector, por exemplo, dizia que escrevia para se entender e para dizer o indizível. Já o George Orwell, antes de escrever 1984, respondeu para si mesmo por que queria escrever aquele livro. Tornar a política algo pessoal. Ambos sabiam exatamente o que queriam dizer, e isso transborda nas obras dele. E aqui vai um conselho especial que sempre falo nas minhas consultorias. Antes de começar a escrever, escreva um parágrafo respondendo por que esse livro importa. Se você não consegue responder isso com convicção, talvez ainda não seja hora de escrever, ou talvez você precisa refinar a ideia do seu livro. E esquece essa história de esperar a inspiração perfeita. Escrita é rotina, coloca na agenda como um compromisso sério. Passo 2, publicar com inteligência. Agora que o livro está pronto, entra a fase que mais gera dúvidas. Publicar no Brasil pode seguir 3 caminhos principais. Tradicional, onde a editora banca os custos, mas o autor precisa ter um projeto muito bem posicionado, com proposta clara e diferencial. Autopublicação é aquela editora onde você vai fazer uma parceria, ou seja, ela vai investir na revisão, na capa, na diagramação, você entra com uma parceria, inclusive algumas fazem uma parceria com o autor para ele poder até comprar o livro com um preço menor e eles cuidam de toda a distribuição, de toda também a parte da produção da obra. Então, para você que nunca fez um livro, Lilian, uma autopublicação, uma coparticipação, pode ser um bom caminho? Pode sim, principalmente se for o seu primeiro livro. E aí também tem o terceiro ponto, que é você ir sozinho, mas não significa que ir sozinho você não vai precisar de fornecedores especializados, você vai precisar contar com capista, revisor, diagramador e também fazer a parceria, cadastrar o seu livro em plataformas de impressão sob demanda. Eu recomendo que o autor invista sim na produção do livro, porque se você for fazer independente, você vai concorrer com as outras editoras tradicionais, com as outras editoras de coparticipação, ou seja, não é porque você vai fazer sozinho que deve fazer de maneira solta, não, tem que seguir os processos editoriais. A minha dica de ouro é, seu livro precisa ter uma boa embalagem, capa feia, revisão mal feita, diagramação amadora, vai afastar o leitor antes da primeira linha. Ou seja, se você for fazer para uma editora tradicional, você sabe que você vai ter que ter audiência, porque a editora vai investir no seu projeto e você vai ganhar um percentual das vendas do seu livro. Se você for fazer com uma editora de coparticipação ou autopublicação, precisa saber mais informações dessa editora, se é uma editora com uma boa avaliação no Google, se ela tem bons parceiros, entender todo o contrato para ser uma parceria que vai dar certo. E se você for fazer, como eu falei aqui, de maneira independente, é essencial
imprescindível que você faça cursos, que você estude o mercado do livro para saber aonde você está pisando. É claro que eu indico o meu livro, O Livro Secreto do Escritor, que é o primeiro livro no Brasil que ensina como você pode escrever, publicar e divulgar um livro com qualidade. Falo tudo nesse livro, até de direito autoral, informações importantes sobre formato de livro, ou seja, não escreva um livro sem antes ler essa obra. Passo número 3, divulgar com estratégia. Agora sim, o maior erro dos escritores é achar que o trabalho termina depois da publicação. Gente, é aí que o trabalho começa. Porque escrever é um processo íntimo, mas divulgar tem que ser movimento, tem que ser algo constante para a sua carreira. Então vamos lá para o marketing literário na prática. Primeira coisa é identificar onde está o seu leitor, seja nas redes sociais, no ambiente online ou no offline. Está nas escolas, está no ambiente de palestras, faculdades, hospitais. Onde está o seu leitor? Construir autoridade nas redes sociais com conteúdo que conecta é o primeiro passo, mas tem que saber qual é a rede social que o teu público consome. Por exemplo, eu vou fazer um livro na área de negócios. Será que o meu público está mais no LinkedIn, está mais no Instagram ou no TikTok? Isso você precisa saber antes de começar o seu conteúdo, essa é a primeira parte. E investir em assessoria de imprensa, vale a pena? Vale a pena investir em assessoria de imprensa, fazer parceria também com leitores e influenciadores para fazer um posicionamento inteligente e nos canais certos, ou seja, não adianta nada você sair na mídia onde aquela mídia não é o público-alvo da sua obra. Então, se você quer lançar um livro no Brasil, entenda, não adianta só fazer uma dessas partes bem, tem que escrever com propósito, publicar com qualidade e divulgar com estratégia. É isso que eu ensino os meus alunos, os meus clientes, para a gente poder, claro, ter resultado. A boa notícia também é que tem como você aprender tudo isso no meu perfil do Instagram e também no meu curso, no curso Escritores Admiráveis. Se você não me acompanha nas redes sociais, vá lá, siga o meu perfil, @Lilian Cardoso, e também acompanhe o meu conteúdo no YouTube, Lilian Cardoso, com muitas dicas práticas para você. Aí tem mais uma coisa para os autores e para as autoras que estão começando nas redes sociais, ou que já fazem há muito tempo conteúdo e não tem resultado. Sempre me perguntam, né, Lilian, vale a pena ou não impulsionar, investir em anúncios dentro das redes sociais? A minha resposta em relação a investimento de anúncios nas redes sociais, né, pela internet, é que depende, porque impulsionar sem estratégia é como jogar panfleto no meio do oceano. Eu sei, aquele botãozinho azul de turbinar a publicação que aparece para você lá no Instagram é tentador, fácil, rápido e acessível. A verdade é que divulgar um livro com resultado vai muito além do que clicar e esperar o milagre acontecer. Sem público certo, sem objetivo claro, sem uma boa cópia, ou seja, sem um bom texto, sem um conteúdo criativo, o dinheiro investido vira só gasto. Mas quando você tem clareza do que está promovendo e para quem, o impulsionamento pode ser uma ferramenta muito inteligente. Então, primeiro ponto, não comece a investir um valor alto. Teste pequeno, 10, 15 reais por dia, para você já ter esses dados. Por exemplo, quem está clicando, onde as pessoas estão. Segundo ponto, o conteúdo precisa ser bom antes de ser pago. Post sem gancho, sem imagem atrativa, com legenda genérica, não vai funcionar nem com R$1.000 de investimento. Agora, um bom vídeo com um trecho impactante do seu livro, uma resenha real do leitor com emoção, esses sim merecem ser impulsionados porque já tem potência orgânica. Terceiro ponto, segmentação. Na hora de configurar o anúncio, esqueça o Brasil inteiro. Comece nichado, idade, região, interesses, como autores similares, editoras, clubes de leitura. Quanto mais específico, mais certeiro será o seu resultado. E lembre-se, impulsionar post não substitui estratégia. É só uma parte da engrenagem. O importante mesmo é construir uma presença digital coerente, com intenção e consistência. Comece pequeno, aprenda rápido e vá ajustando, porque marketing do autor não precisa necessariamente ser gigante, precisa mesmo é ser inteligente e ter uma audiência real. Para você também que é meu aluno do curso Escritores Admiráveis, não esqueça de assistir todas as nossas aulas de marketing e também a oficina de anúncios. Hora do mercado em foco. A pergunta que fica agora é: como anda o mercado editorial e, mais especificamente, o mercado brasileiro? Um relatório internacional apresentado na Feira de Livro de Londres trouxe dados reveladores, entre eles o volume de vendas de ficção em receita em popularidade. E o Brasil vai acompanhando essa tendência. De acordo com um estudo realizado pela GfK e pela Nielsen IQ, o
país registrou um aumento de 16,4% na receita de livros de ficção. Um crescimento de 2 dígitos, impulsionado não necessariamente por mais unidades vendidas, mas por uma alta de 8,35% no preço médio dos livros, que passou de R$ 46,75 para R$ 50,66. Outro dado relevante é que o Brasil também aparece entre os mercados com maior crescimento geral de faturamento no setor de livros, mais 10,4% em comparação com o ano anterior, ao lado da Índia, com mais 27%, e do México, com 12,6%. Segundo Luiz Gaspar, diretor da Nielsen Book Data, essa alta é reflexo não apenas do bom momento da ficção e do infanto-juvenil, mas também dos ajustes dos preços da inflação sobre os insumos editoriais. Ao contrário disso, o segmento de não ficção, principalmente os livros técnicos e profissionais, segue em queda, reflexo da migração para o digital. A tendência global, os 18 mercados analisados, 16 tiveram aumento na receita de ficção, com destaque para gêneros como romance, fantasia e suspense, muito impulsionados pela cultura do BookTok. Autoras como Colleen Hoover e Freida McFadden lideram listas de mais vendidos em vários territórios. Já no campo de não ficção, apesar da retração, o título Hábitos Atômicos de James Clear continua figurado entre os campeões de venda em diversos países. O que esses números mostram é que mesmo num cenário de desafios, há espaços e públicos em expansão para obras de ficção, principalmente para quem entende o jogo do mercado e se posiciona com estratégia. Essa é uma pauta para ficar no radar de quem quer escrever e publicar com consistência no Brasil. E seguimos acompanhando. E desta vez, o Escritor Pode, nosso programa de TV e podcast literário, transmitido aqui pela Rede TV Paraná e também no meu canal do YouTube, está com entrevistado, gente de peso. Ele tem o maior canal de língua portuguesa no Brasil e no mundo. É o professor Noslen. Professor, que alegria estar com você aqui na Bienal, que em breve já vem livro novo. Então, muito feliz de ter você nesse quadro, no nosso programa Autor da Vez. Como é que está aí a ansiedade para esse livro, primeiro livro seu, que acho que representa toda a sua trajetória, né? Sim, primeiro, obrigado pelo carinho, pelo convite. Estou muito feliz, muito animado com esse livro. É meu primeiro livro solo. Entregando língua portuguesa de jeito fácil, acessível, assim como eu faço lá no meu canal do YouTube, entregando língua portuguesa pro dia a dia, né? Então, se você tem dúvida de qualquer coisa, sei lá, não sei escrever esse porquê, não tem um capítulo sobre porquês, uma linguagem leve, bem acessível para todo mundo, para que as pessoas possam ter esse livro como quase que um manual da língua portuguesa junto de si. Então, estou muito empolgado, muito animado, porque é o meu primeiro livro sozinho, é o primeiro livro que realmente tem a minha linguagem, do jeito que eu apresento nas redes sociais. Então eu estou muito, muito feliz de estar aqui na Bienal para poder fazer esse lançamento e, obviamente, para poder levar esse livro para muito mais pessoas. E, professor, como é que começou? Começou, assim, por algum pedido especial? Vou criar um canal no YouTube, e, de repente, você tem um maior canal e essa necessidade, né, e a dificuldade que a gente tem com tantas peculiaridades que tem o nosso idioma. Como é que surgiu todo esse teu projeto? Que é um projeto, né? Sim. Bom, a primeira coisa foi... Eu quis acompanhar os estudantes, né? O canal surgiu em 2015, quando eu trabalhava em sala de aula ainda com muitos estudantes. Hoje eu já não estou mais em sala de aula, não consigo mais estar em sala de aula. E eu percebi os estudantes utilizando o celular muito em sala. É uma coisa que aconteceu lá em 2015 que parece que não é novidade para hoje, né? Ninguém sabia como lidar com o celular em sala de aula, ninguém sabia como lidar com esse aparelho novo, mas eu sempre olhei para a tecnologia como um instrumento a mais de educação. Então eu falei, vou pegar o celular e vou amplificar a língua portuguesa, vou fazer melhor do que isso. Eu vou levar a língua portuguesa para dentro do celular. E o caminho mais fácil naquela época era criar um canal no YouTube. Foi assim que surgiu o canal, para acompanhar o meu estudante. Hoje eu costumo dizer que eu parafrasei Milton Nascimento. Milton Nascimento diz, o artista tem de ir aonde o povo está. E eu sempre digo que o professor tem de ir aonde o estudante está. Nossa, muito bom. E esses depoimentos, esses anos todos, que transformações você já ouviu, depoimentos do seu canal? Bom, primeiro eu já ouvi coisas assim maravilhosas. Por exemplo, uma vez eu encontrei uma família toda no shopping. Era o pai, a mãe e 2 crianças. E todos estudavam pelo canal. Os pais para poder passar em concurso e os filhos para poder passar de ano no colégio. E eles me relataram que os pais só estavam estáveis naquele momento financeiramente porque tinham passado em concursos estudando pelo meu canal Língua Portuguesa. Nossa, uau. Então isso me deixou muito impactado, assim, de lembrar, de pensar quantas pessoas eu impacto com o meu canal de língua portuguesa, com conteúdo de língua portuguesa, porque afinal de contas, né, impactar com a educação é algo muito sério, muito bonito de se ver. Não é tão fácil, né, falar de gramática na internet e atrair pessoas que queiram consumir esse conteúdo. Então, assim, eu tive N declarações como essa, pessoas que
estavam, por exemplo, pessoas que moravam no interior do estado, ou no interior de alguma região, não tinham condições de ir à escola todos os dias e conseguiam ter acesso à internet de alguma forma, estudavam pelo canal e conseguiam passar de ano, passar nos seus concursos. Então, muitos desses depoimentos são assim, aquele motivo que me faz continuar fazendo o que eu faço, né? Me dá o gás para continuar fazendo aquilo que eu faço. E, professor, vou entrar num tema um pouquinho polêmico, assim. Lá vem. A gente sabe, né, que o ensino básico, né, depois, né, nossas crianças vão lá para o fundamental, e eu sei porque minha filha também teve muita dificuldade com o idioma, né, com a alfabetização, com o português. Eu coloquei ela no Kumon para dar aquela destravada, mesmo ela em colégio particular. O que você acha que as escolas deveriam, né, uma dica aí para os professores, para as professoras, para os diretores, tanto das escolas públicas como das escolas particulares, deveriam olhar para essas crianças, para esses, né, para os adolescentes, para fazer com que a língua portuguesa, o idioma, seja, vamos dizer assim, praticado, que não seja aquele peso a aprender o nosso idioma, a escrever certo, a falar certo. Em tempos de inteligência artificial, onde as crianças, a minha filha já vai buscar muitas respostas ali. Então, que dica que você dá, né, para a escola ter esse novo olhar? Porque se eles vão para o canal, significa que também a escola pode estar deixando de dar essa base. Então, por isso que eu falei que pode ser um pouco polêmica e eu quero ver para onde você vai levar. Primeira coisa, assim, acho que as escolas não podem ter medo da tecnologia. A tecnologia está aí, ela chegou na vida de todo mundo, ela só tende a aumentar. Então, as escolas precisam abraçar a tecnologia para entender melhor a tecnologia, para entender melhor como é que ela pode usar essa tecnologia a favor da educação. Porque os jovens vão usar a tecnologia o tempo todo. Então não adianta a gente proibir ou coibir, não. Você precisa dominar, nós adultos, precisamos dominar a tecnologia, enxergar nela as potencialidades que ela tem, para daí sim trazer para os estudantes e propor para o estudante, olha, a gente pode utilizar a inteligência artificial para fazer, por exemplo, olha, você vai criar uma prova para o seu colega do assunto X na inteligência artificial. Depois você vai corrigir com o seu colega. Isso você vai fazer com que o estudante aprenda também aquele conteúdo. Porque senão não adianta só de gerar a prova e não saber o conteúdo. É verdade. Então, sabe, quanto mais o adulto, a escola, as gestões escolares dominarem a tecnologia, mais fácil fica de lidar com isso também em sala de aula. Não tem jeito, não tem escapatória. Então, o caminho é domine, abrace essa tecnologia, não tenha vergonha nem medo dela. Pelo contrário, né, só vai ter medo quem realmente quiser se afastar da tecnologia, e o caminho nunca é se afastar da tecnologia. Então, essa é uma coisa que eu sempre digo. Outra coisa que eu digo para os estudantes especificamente. E usa para tudo, né? Para uma entrevista de emprego, para você fazer uma palestra, para escrever um artigo. Total. Enfim, é o tempo todo. Para conversar com pessoas de outros nichos, né? Então, assim, vou conversar com o CEO de uma empresa. Eu preciso saber qual linguagem eu devo utilizar. Eu vou conversar com alguém que trabalha numa empresa, que não é o CEO. Eu preciso saber qual linguagem eu posso utilizar com essa pessoa também. Então, quanto mais eu domino a minha língua, mais eu consigo saber em qual situação eu posso aplicar ela de jeito mais formal ou mais informal. E assim eu consigo ter esse caminho para ter essa ascensão social. Sem dúvida, abre muitas portas. Vou deixar aqui para vocês o endereço do canal do professor, para vocês conhecerem quem não conhece ainda. E para quem já conhece, para quem quer conhecer teu livro agora, aproveite. Como é que é o nome do livro, professor? O livro é bem simples. Português para não pagar mico. E aí você não paga mico, mas língua português no seu dia a dia. Muito bom. A venda pela Citadel Editora você encontra nos principais sites do Brasil e também nas principais livrarias, tá? Muito obrigada, professor. E continue acompanhando o nosso podcast literário, também disponível em todas as plataformas de streaming. Até o próximo programa e muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Se você deseja publicar um livro com qualidade, a minha recomendação é você fazer o livro aqui pelo nosso estúdio, LC Design Editorial, uma empresa do Grupo LC Agência de Comunicação, para quem quer fazer um livro com uma capa que vai comunicar, uma diagramação que vai cuidar de todos os detalhes internos do seu livro. E ainda você tem a nossa parceria para escolher a melhor gráfica para imprimir o seu livro e cadastro em plataformas também de impressão sob demanda e na Amazon. Então, se você quer fazer um livro com qualidade, a LC Design Editorial é o melhor lugar para você produzir o seu livro de maneira independente. Hora do papo reto. Se você ainda acha que escrever é só sentar com uma xícara de café, esperar a inspiração e deixar a alma fluir, talvez seja a hora de você rever os seus planos, porque escrever com intenção é uma escolha profissional e isso muda tudo. Não basta ter talento, tem que ter preparo. E não basta amar livros, tem que entender o mercado que você está entrando.
A nova geração de autores que está se destacando, e eu vejo isso de perto todos os dias, não é sempre a mais talentosa, mas sim a que está mais preparada. Gente que estuda narrativa, que aprende a revisar com olhar clínico, entende sobre posicionamento de marca e sabe se comunicar com o público certo. Escrever é lindo sim, é a arte, a paixão, a entrega, mas se você quer viver disso, precisa tratar como carreira. Precisa de cronograma, precisa de estratégia, precisa de técnica. Precisa investir em você como qualquer outro profissional que leva a própria trajetória a sério. E digo mais, quem leva a própria escrita a sério começa a ser levado a sério também pelos outros. Editoras, leitores, imprensa. O mercado inteiro percebe quando tem um escritor de verdade ali, não só alguém tentando dar sorte. Você pode continuar escrevendo no improviso, sem se organizar, achando que um dia alguém vai te descobrir por acaso. Ou pode começar a agir como autor ou autora com nome, voz, repertório e um plano. Porque escrever com amor é maravilhoso, mas escrever com propósito, técnica e profissionalismo é aí que a mágica realmente acontece. É assim que encerra mais o Escritor Pode. Eu espero que esse episódio tenha sido aquele clique que você precisava, seja para escrever, para publicar ou divulgar. Se você curtiu, compartilha, marca um amigo escritor, comenta ali nas minhas redes sociais o que mais te pegou de jeito. E se quiser dar o próximo passo com mais profundidade, acompanhe os meus cursos, workshops e materiais gratuitos. Estão todos no meu perfil do Instagram, @LilianCardoso, e também no meu canal do YouTube. E para fechar o programa de hoje, deixo uma frase do meu livro que se conecta com tudo que a gente conversou por aqui. Está tudo bem querer ser um best-seller, mas não deixe este sonho travar você. Curta a jornada e não tenha pressa em publicar o seu projeto. Mais do que isso, explore ao máximo o seu lançamento e invista na divulgação dele. Cabe aqui a frase que pedi ao meu time para sempre me lembrar: desistir não é uma opção. Use as estratégias de marketing, mude e adapte as ações sempre que precisar. Peça ajuda à sua rede de apoio. Não seja uma máquina que produz um livro atrás do outro sem pensar no propósito deles, para qual público se destinam. Um beijo e até o próximo episódio. Continue escrevendo, o mundo precisa do seu livro.